sou Valéria, né? Esse trabalho foi feito junto com minha amiga Cecília de Oliveira Branco, que ela não se encontra presente porque ela está fora. Eu vou falar sobre a obra de João Zeferino da Costa, Moisés recebendo a Tábua da Lei. Essa obra ela está relacionada com uma passagem do Antigo Testamento, que é o Êxodo, tá? O capítulo 19, eu copiei uma parte aí, e a gente vai ver, em termos de referência textual, que existe uma grande aderência do que existe na Bíblia com a representação, que na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos, uma espessa nuvem cobria a montanha e o som da trombeta soou com força. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido. O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. Deus pronunciou todas essas palavras enquanto Moisés se aproximava da nuvem onde se encontrava Deus. Quer dizer, toda essa ideia foi representada ali naquela hora. Com relação à biografia, o João Zeferino da Costa, ele era carioca, nasceu em 1840, no dia 25 de agosto, né? E ele era de origem humilde. Com 17 anos, em 1857, ele ingressou na Academia Imperial de Belas Artes. Entre 1857 e 1868, como aluno, ele obteve várias medalhas, ele era um aluno muito dedicado, obteve várias medalhas de ouro e prata em avaliações internas da academia. Em 1868, ele obteve o prêmio de primeira ordem, que dava direito à viagem ao exterior. Normalmente se ficava 5 anos como pensionista subsidiado pelo governo. E na época ele foi para Roma, passando a estudar na Academia São Lucas com o pintor Cesare Mariani. Em 1877, para que bastante tempo, né, ele voltou para o Rio de Janeiro. Na verdade, o normal dos pensionistas eram 5 anos de direito, teve prorrogação de 3 anos, porque ele teve um ótimo desempenho lá e passou por sucessivos problemas também em termos de dificuldade, que a bolsa era pouca e Roma virou capital, e naquela época, para enviar os quadros para cá, tudo era caro, tinha que ter moldura. Como o desempenho dele foi bom, foi prorrogado por 3 anos e depois mais por 3 meses por motivo de doença. No período de 1881 a 1883 foi a época que ele desenvolveu as obras mais significativas dele, segundo os historiadores da arte, né, que é na Igreja da Candelária do Rio de Janeiro, que depois eu vou mostrar assim, rapidamente. E como professor também, ele, além de ocupar o lugar de pintura de Vitor Meirelles, ele também ministrou aulas da cadeira de desenho de modelo vivo e de paisagem. E ele, de uma certa forma, segundo o livro do Galvão, ele também inovou em termos de estudos na academia, porque ele, antes de Jorge Green e Antônio Parreiras, ele defendeu que os alunos de paisagem fizessem os estudos ao ar livre e também que fosse adotado a fotografia ao invés de gravuras como modelo. Ele morreu em 1915, exatamente no dia do nascimento dele, que foi dia 25 de agosto. Bom, agora eu vou mostrar algumas obras que ele enviou, que ele fez na Europa, que ele enviou aqui para o Brasil, que atualmente estão no Museu Nacional de Belas Artes. Algumas são conhecidas, a Caridade, o Óbolo da Viúva e a Pompeana. Aqui são as obras, algumas, né, parciais das obras que se encontram na Candelária. Ali é um painel que tem no teto da nave, que conta a história de um milagre que originou
proposta da criação da igreja. E esse aqui é a cúpula do transepto, que é belíssimo, que é a Virgem rodeada das 7 virtudes. Vale a pena olhar lá, visitar com outros olhos, para ver as obras. Com relação ao histórico da obra, em 1868 foi organizado esse concurso, né, de primeira ordem da Academia Imperial de Belas Artes, que dá esse prêmio para a Europa. Além do João Severino da Costa, tiveram mais esses 3 participantes. O José Mendes Barbosa, Joaquim Teixeira de Faria e Antônio Araújo de Souza Lobo. E era assim, tinha esses 6 temas, são temas bíblicos e temas mitológicos, e um deles foi sorteado e os artistas tinham que fazer a representação. No caso desse concurso, o primeiro que foi sorteado, que foi Moisés recebendo a Tábua da Lei. Ali a obra premiada, que se encontra no Museu Dom João VI, né? E ali é um parecer dessa ata, que foi proferida por Agostinho José da Mota e Júlio Deschevret, que é assim: no quadro número 3 se nota bom estilo de pintura e de desenho na figura do Padre Eterno, e na de Moisés boas proporções na parte superior, menos no resto da figura. O colorido é harmonioso e bem iluminado, porém foi infeliz na execução das nuvens. Quer dizer, os padrões da época, né, tudo tinha que ser bem desenhado, e as nuvens são um pouco difusas, e na época gostou desse estilo. Mas, mesmo assim, ele era depois por voto secreto, ele que conseguiu a maior pontuação e foi para a Europa. Aí, em termos da obra que eu consegui levantar, além de ter conseguido o prêmio, em 1879 ela foi exposta na Academia de Belas Artes, no contexto de coleção de quadros nacionais formando a Escola Brasileira, e em 1884 participou da Exposição Geral, que foi a última do Império. Depois eu não deu tempo, não consegui mais informação, e sei que atualmente ela faz parte da exposição permanente no Museu Dom João VI. Com relação ao estudo do tema, o gênero religioso, né, uma cena bíblica do Antigo Testamento, era um tema importante para a Academia Imperial de Belas Artes, porque o aluno precisava mostrar domínio do desenho figurado, do uso da cor e do equilíbrio da cena. A representação de Moisés está representado como um adulto, né, cabelos e barbas grisalhos, em posição de submissão, um dos joelhos apoiando no chão, outro apoiando a tábua. E é interessante ver que, embora ele seja hebreu, ele está trajando a maneira romana, né? Está com uma túnica branca, amarrada na cintura, coberto por uma pênula azul e descalço. E com relação a Deus também aparece no alto, a composição ali como idoso, né? Com cabelos e barbas brancos, pele clara, visível só da cintura para cima, apontando uma das mãos para a tábua e a outra como se estivesse assim abençoando. Também está trajando de maneira romana, né, uma túnica branca coberta com uma pênula vermelha. Isso. O estudo da forma. Aí eu achei interessante esse dizer da museóloga também, Lígia Martins Costas, que eu acho que dá bem a noção da pintura, que assim, a pintura de Zeferino da Costa mostra certa afinidade com a de Vitor Meirelles. Em ambos constatamos qualidades notáveis de colorista, a tinta bem compreendida em seus efeitos de transparência e luminosidade, a técnica de uma emoção controlada, a composição clássica, testando uma linguagem poética muito sensível. Porém, em Severino, definindo a maior preocupação com o modelado dos corpos. A escala cromática é mais quente. Segundo ela mesmo, ela fala que eles, tanto o Vitor Meirelles quanto o Pedro Américo e ele,
deviam ser classificados como clássico-românticos, né? Ao invés de neoclássico, pelas essas características das cores e... esqueci. A composição é formada por uma grande diagonal, como a gente pode ver ali, né? A gente percebe quer dizer, a gestualidade do artista nessa época não era percebida, né? A ideia era para ser... ele adotava uma paleta de cores quentes, a influência do romantismo. E aí? Outros artistas também desenvolveram o mesmo tema, e a que eu achei mais próxima foi esse do Simon Julian, de 2 séculos atrás. Não sei se o artista, o Zé Ferino, teve acesso a isso, mas eu reparei que a composição é muito próxima que ele faz. Se a gente olhar aquele retângulo ali, a gente vê que é bem próxima à composição que ele elaborou. É isso que eu queria falar. Tá bom? Ele tem a referência. Esse livro do João Severino da Costa do Galvão me ajudou muito.